Quem ainda está lendo Jorge Amado com a gente, se prepara que vamos ao segundo vídeo do nosso projeto Romântico e Sensual. Livro de hoje, Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso, Jorge Amado, segundo livro da nossa lista de 5 do nosso projeto Romântico e Sensual. Para quem não está ligado, vou deixar o link aí no card para vocês acompanharem o projeto original. Mas desde já adianto que é uma lista de 5 livros de Jorge Amado, escolhidos a dedo por ninguém menos que Josélia Aguiar, né? Uma das grandes entendidas de Jorge Amado aqui no Brasil, curadora da Flip 2017-2018. Uma querida, sempre aí falando com a gente, a Josélia. Esse aqui é o segundo livro que ela mandou aqui pra gente, então. Esse livro aqui eu ganhei da Dona Margarete, a sogra. Então, obrigado, Dona Margarete. Foi muito bem lido. Li na minha viagem de férias. Esse livro aqui foi publicado em 61, se eu não me engano, cara, não é que eu falei merda agora, 61, tá certo. E, cara, esse livro aqui é um mó barato, bicho. Esse livro aqui é o seguinte. Tem um pouco de spoiler, tá? Mas enfim, de novo, cara, se você tá aqui no canal e você se importa com spoiler de livro, cara, vai assistir outro canal, cara. Não assiste meu canal não, porque eu não preciso de você. Eu preciso de gente que gosta de ler, não de gente que quer saber o que vai acontecer no final do livro. O Capitão de Longo Curso é um tal de Vasco Moscoso de Aragão. Um sujeito que chega no subúrbio de Salvador chamado Periperi, né? Que é a perifa, né? Perif. E ele chega, e a cidade assim, o Periperi na época é um lugarzinho assim para pessoas, para velho, era um lugar de velho, assim, os velhos aposentados iam lá, tinha uma vida pacata, parará, e de repente se muda lá para uma casa, um maluco que chega trazendo roda de leme, chega trazendo bússola, chega trazendo sextante, e o cara chega com aquela fardona de capitão assim, e ele se apresenta para todo mundo como um velho marinheiro. E as pessoas ficam encantadas com aquilo. Falam, caraca, um marinheiro, cara, um herói entre nós. E o cara conta as histórias das viagens dele pelos portos da China, da Indonésia, de Amsterdã, não sei o que, dos amores que ele teve, e dos naufrágios, e não sei o que. E, cara, a galera vai se encantando com aquilo, cara. O pessoal não consegue parar de ouvir. E o cara vira, assim, a sensação do pedaço. Assim, todo mundo no bairro gosta do cara. Até que volta aí um sujeito chamado Chico Pacheco, que é um rapaz que até então um aristocrata, né, no meio daquele monte de velho, de gente simples ali da periferia de Salvador, que é um sujeito que até então era o centro das atenções, assim, porque ele tem um processo jurídico que está em curso, daí ele sempre volta com as novidades, as pessoas querem ouvir as histórias do processo jurídico. Só que, bicho, pô, tu tá aí vendo um cara que tá contando sobre, pô, naufrágio de mulheres e não sei o que. Você vai querer ficar ouvindo sobre o processo, então ninguém vai dar a menor bola pro cara. E o cara se morde de ciúme, assim, então ele fica ali tentando provar que o cara não é capitão porra nenhuma, que ele inventou aquilo e que é isso aí. Então essa é uma das coisas do livro. O livro, falando da estrutura dele, ele é narrado por um narrador que ele se coloca também na periferia da história, como um personagem assim, meio alheio aos acontecimentos, mas presente ali no bairro, né? Então ele começa contando sobre um juiz que é muito amigo dele, que foi interceder no caso da mulatinha Dondoca, que é uma mulata que teve um caso com eu sei que não pode falar mulato, que isso aqui está no livro, tá? Eu estou só repetindo os termos que estão no livro, tá? Me desculpe. Que ela se engraçou lá com o cara meio que abandonou ela caiu em desgraça, porque naquela época era muito imoral, esse tipo de coisa. O juiz foi lá, acolheu ela para casa dele, mas claro que, né, para poder tomar as liberdades com a menina, que o cara já sabe que é chegado no negócio. Então o narrador, ele começa contando essa história, ele começa falando que chegar à verdade absoluta, a uma verdade última, é uma coisa muito difícil. A gente tem que ter muito cuidado antes de narrar os fatos como se eles fossem verdades. E ao longo do livro ele vai mantendo isso de maneira muito, muito clara, especialmente na segunda parte do livro,
quando esse Chico Pacheco chega dizendo que o cara não é capitão porra nenhuma, que ele descobriu a história dele. Descobre que, na verdade, o capitão Vasco Moscoso de Aragão é um cara chamado Aragãozinho, que é um neto de um português que tinha um armazém de secos e molhados. O cara é vagabundo, playboy, só queria saber de puteiro, pôquer com os parceiros, um negócio desse tipo assim. Nunca fez nada pra ninguém, mas ficou muito ressentido de andar com gente muito graúda, assim, com capitães, com gente com título, com doutor, com não sei o quê, e ele nunca teve um título. Então alguém lá, tinha um amigo que era coronel da marinha, alguma coisa do tipo, o cara mexeu uns pauzinhos ali pra arrumar pra ele esse título de capitão de longo curso. E ainda fez ele pagar uma grana para conseguir uma comenda da corte portuguesa, um negócio do tipo assim. E aí ele vira esse personagem. Então ele encarna esse personagem. Então quer dizer que ele não é capitão porra nenhuma, ele era só um playboy que ganhou esse título. Só que o narrador ele não coloca como se a história tivesse terminado aí. A partir daí ele começa a contar as duas histórias, as duas versões desse capitão ao mesmo tempo. Então ele não deixa transparecer se ele é realmente um capitão ou se ele é realmente um playboy que inventou ser capitão. E a cada vez que ele fala das habilidades dele, ele fala assim: as habilidades aprendidas nos puteiros de Salvador e nas ilhas remotas da Indonésia. Né? Então ele não fecha a história, ele deixa isso em suspenso. Muito provavelmente a gente pressupõe que a história lá do Chico Pacheco é essa mesmo, mas a gente mantém o pacto com o narrador justamente por essa preocupação que ele tem. O cara que está se preocupando em não colocar a verdade como ela está, a gente também se isenta de tomar formar maiores julgamentos sobre o caso. Isso aqui não é nada parecido com o caso lá do Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho lá do Machado de Assis. Não é uma história dúbia nesse sentido, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é justamente uma história contada no limiar dessas duas versões de histórias que são muito diferentes e que chegam a esse mesmo ponto convergente. O final do livro é um barato, assim, cara, já adianto. Não vou contar porque eu quero deixar para vocês também esse gostinho, né? Não é por medo de entregar spoiler, não, mas é porque também eu sei que saber faz parte da diversão e não preciso explicar o final do livro para falar da sinopse dele, né? O que a gente precisou de dar de spoiler a gente já deu, e é isso aí. O que é legal desse livro, cara? Assim, além dessa dubiedade e desse narrador, o narrador é incrível. Tem esses títulos dos capítulos que são ótimos e fazem sugerir que o cara que está narrando e o cara que dá os títulos não são a mesma pessoa, o que deixa também a estrutura do livro muito interessante. Então, por exemplo, o primeiro episódio, da chegada do comandante ao subúrbio de Periperi, na Bahia, dos relatos de suas mais famosas aventuras nos 5 oceanos em mares e portos longínquos, com rudes marinheiros e mulheres apaixonadas, e da influência do cronógrafo e do telescópio sobre a pacata comunidade suburbana. Então parece tipo um anúncio de folhetim ou de telenovela, alguma coisa do tipo, né? E o narrador, quer ver, o segundo episódio, fiel e completa reprodução da narrativa de Chico Pacheco, apresentado o substancioso quadro dos costumes da vida da cidade de Salvador nos começos do século, com ilustres figuras do governo, ricos comerciantes, enjoadas donzelas e excelentes raparigas. Ótimo, assim. Tem alguns capítulos que dão a entender que o narrador não é a mesma pessoa que dá o título do capítulo. Então, por exemplo, tem um episódio aqui, um capítulo que chama Onde volta a aparecer a besta do narrador tentando impedir-nos um livro. Né? Então o cara está falando que ele escreveu um livro sobre os vice-presidentes, como se fosse uma coisa muito importante, assim, porque ninguém lembra dos vice-presidentes. Fiz aí um livro sobre os vice-presidentes, que é uma coisa muito importante para a história do Brasil, não sei o quê, porque parará. E existe uma subtrama, que é a história do narrador com esse juiz e com essa mulher que o juiz traz para dentro de casa. Porque o narrador ele começa a ter casos com essa mulher também, vivendo debaixo da asa do juiz. Assim. Então existe uma certo atitude aí, no mínimo filho da puta aí do narrador, que começa a ser julgado pelo cara que dá o título ao livro, né, para quem quer que seja.
Então existe assim, uma separação interessante entre o autor do livro, o narrador da história e quem quer que tenha editado o livro, né? Então, assim, super interessante. Por fim, o Vasco Moscoso de Aragão, o capitão de longo curso, né, o personagem principal do livro, é uma figura assim inacreditavelmente deliciosa, assim, um troço assim que você gosta de ler, cara. Olha, assim, se for um atestado da qualidade desse livro, eu posso dizer que eu estava de férias em países excelentes, em lugares incríveis, e ainda assim, cara, eu queria ler esse livro e li ele inteirinho, assim, freneticamente, porque ele é muito divertido. Esse é um dos livros mais divertidos que eu já li e do Jorge Amado, assim, gosto dessa a comicidade dele é ótima, essa coisa das donzelas enjoadas e tal, isso é tudo muito engraçado nesse livro. E é muito legal, porque assim, eu conheço pouco esse negócio do humor de Jorge Amado. A gente conhece o humor de Jorge Amado pelo humor das novelas lá, mas a gente não sabe o quanto daquilo ali tá na obra dele. Com esse livro aqui a gente tem uma ideia bem boa. Ah, literariamente, assim, a estrutura do livro é tão ou mais rica do que a história, assim, né? Eu já disse isso. E teria muito mais coisas para falar, mas tem um pós-fácil aqui escrito pelo Fábio Lucas que dá conta de resolver esses problemas, de explicar essas distâncias entre narrador e autor, enfim. Mas desde já, livraço. Livraço, e aquilo que o Jorge Amado fala, que eu já falei, do sistema de recompensas, ele entrega sempre muito, ele é muito generoso com o leitor. Ele entrega histórias ótimas, assim, aquelas coisas que você se sente recompensado de ler na hora, né? Você não precisa ler tantas páginas, muita página para se sentir recompensado na leitura. Esqueci de falar também do jeito como o narrador narra. Ele usa palavras dificílimas assim, e umas estruturas super eruditas para tentar se mostrar uma pessoa além das suas capacidades, que talvez seja a grande tônica da história, né? O quanto estão as capacidades e o quanto é de verdade aquilo que você mostra, aquilo que você tenta transparecer, né? Beleza, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar do livro, mas desde já leiam essa porra porque é inacreditavelmente boa. Beleza? Se inscreva no canal, dá um joinha, vamos conversar sobre Jorge Amado, Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso. Próximo livro da lista é Dona Flor e seus Dois Maridos, então vão atrás desse livro desde já. E a gente se vê no próximo bimestre com a outra resenha do Jorge Amado. Beleza? Um abraço, galera aí. Tchau.